De startups a centenárias, o que as empresas de sucesso têm em comum? Gestão. No entanto, falar desta forma parece meio vago, superficial e até meio genérico. Portanto, aqui eu vou te passar 4 níveis de consciência que todas as empresas têm que passar para ter sucesso na sua jornada. Quer entender quais são esses 4 níveis? Vem comigo! Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel aqui e hoje eu vou te passar os 4 níveis de consciência que todas as empresas têm que passar para ter sucesso nas suas jornadas. Antes da gente começar, eu te peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, é de graça. Isso nos ajuda muito a crescer aqui no ranking do YouTube. Primeiramente, o que é uma empresa de sucesso? Uma empresa de sucesso é aquela que consegue entregar os melhores produtos e serviços para os seus clientes, ou seja, resolver dores e problemas dos seus clientes, gerando lucro, equity e de uma forma que afete positivamente o meio ambiente, colabore com a sociedade e faça com que os seus acionistas, os seus colaboradores e tudo que está em torno da empresa cresça, gerando, como eu falei anteriormente, lucro e equity, fazendo a empresa crescer. Então, a empresa de sucesso, ela tem essa dimensão. E quando a gente fala de grandes empresas centenárias, ou seja, empresas que passaram de um século de existência, qual é a grande similaridade, as coisas que elas têm em comum entre si? Essas empresas têm uma grande visão holística, uma visão global de todo o seu sistema, a sua cadeia de fornecedores, clientes, a comunidade, acionistas, gerando cada vez mais lucro e equity para estes envolvidos, resolvendo problemas e crescendo de uma forma perene, de uma forma segura. E isso, esses níveis de consciência que essas empresas acabam ascendendo, não tem nada a ver com o tempo. Muito embora elas tenham aí mais de 100 anos, não tem só a ver com o tempo, tem a ver com maturidade. Por exemplo, eu já vi startups super modernas, mais maduras do que empresas de 30 anos que mal tinham controle, por exemplo, de fluxo de caixa. Então é muito importante entender que as empresas não evoluem na mesma velocidade. No entanto, essas empresas que são centenárias, elas com certeza passaram por todos esses 4 ciclos que eu vou colocar aqui para você. Além de tudo isso que eu comentei anteriormente, essas empresas sempre procuram soluções em gestão empresarial que alcem elas para novos níveis de resultado, de desempenho, otimizando seus processos, buscando cada vez mais ser produtivas, eficientes e eficazes para atender o seu cliente, gerando lucro e equity cada vez maiores, de uma forma sistematizada, com um bom modelo de negócio. Para que isso aconteça de uma maneira organizada, aqui eu vou te passar então os 4 níveis de consciência que todas essas empresas passam, e eu acho que isso vai abrir muito a tua cabeça, até para você identificar onde a sua empresa está e como que você pode sair de um nível para o outro. Vamos falar sobre isso? Primeiro nível, baixo desempenho. Aqui é logo que a empresa é fundada, ou que ela está começando, é natural, é normal que ela não tenha um grande nível de aproveitamento dos seus recursos. Ela pode até faturar muito, né? Estar naquele ritmo frenético de crescimento. No entanto, o aproveitamento, o controle e a verificação se estamos sendo eficientes e eficazes muitas vezes acaba sendo descontrolado, a gente acaba não tendo domínio do que está acontecendo efetivamente e a gente não consegue, de uma forma clara, entender o desempenho da nossa organização. Aqui nós ainda não temos uma clareza do nosso modelo de negócio e a gente acaba trocando pneu com o carro andando, que é uma expressão que eu uso muito, porque a gente está descobrindo e às vezes até pivotando, trocando o nosso modelo de negócios, porque a gente vai identificando dores que a gente anteriormente não sabia que o nosso cliente tinha. E na busca da solução ou resolução dessas dores, a gente acaba mudando a forma com que a gente atua. Às vezes saindo de produto para serviço, de serviço para escala, então a gente começa a trocar os nossos modelos de negócio, procurando resolver a dor e o problema do cliente. A gente ainda está entendendo o mercado. Isso faz com que a gente não tenha muito controle, porque os processos eles podem mudar de uma semana para outra. E não faz sentido a gente ficar controlando uma coisa que já vai mudar. No entanto, o que acontece com frequência, ou aliás, o que acontece com frequência nesse momento, é que a gente contrate pessoas muito mais pela confiança do que pela competência. É natural, porque a empresa está nascendo. E o empreendedor ou os empreendedores que fundaram a empresa estão dentro da empresa. E eles acabam trazendo muita gente que eles confiam, mas por vezes essas pessoas não têm as competências ou habilidades necessárias para conseguir tocar o negócio de uma maneira eficiente e eficaz. Aqui o que faz muita diferença é a mentalidade e os valores do empreendedor ou dos empreendedores que estão tocando o negócio. Por quê? Porque faz com que a gente tenha
os valores muito conectados com as pessoas que estão entrando. Então, aqui o maestro tem que estar próximo da operação, próximo das finanças, próximo de vendas, para conseguir imprimir a forma ou, digamos assim, a cultura que ele espera que seja impressa a partir dos seus valores. E se por um lado, neste momento, nós temos um altíssimo nível de flexibilidade, criatividade, a gente acaba tomando várias decisões ao mesmo tempo, os processos não são muito claros. Por outro, a gente consegue identificar algumas coisas que não são tão benéficas assim, que eu vou citar para você agora. Aqui nós temos um baixo nível de aproveitamento dos recursos ou produtividade, nós temos uma baixa relação de gestão de custos, nós temos um baixo nível de controle, nós não temos um sistema PDCA de planejamento, controle de execução, análise dos números e tomada de ação adequada. Então as coisas vão acontecendo e conforme elas acontecem a gente vai tomando ações, muitas vezes tomando ações que não são eficazes para solucionar os problemas. Então esse primeiro nível de baixo desempenho, ele acaba sendo muito flexível, mas por vezes acaba não nos dando os números que a gente precisa para tomar decisão. Segundo nível de consciência é desempenho instável. Aqui a empresa começa a perceber que o controle que estava nas mãos dos empreendedores, das pessoas que fundaram a empresa, não conseguem mais controlar porque eles não estão tão próximos. A empresa começa a crescer. E inicia-se uma percepção de que erros começam a se repetir. Os mesmos erros que a gente cometeu num mês, daqui a pouco eles aparecem novamente. E nós começamos a questionar se faz sentido ter essa altíssima flexibilidade e começamos a balancear flexibilidade versus controle. Aqui nós entendemos que os controles são necessários para que a gente consiga ter números para fazer a avaliação do que está acontecendo e tomar ações mais assertivas. Então, sabe aqueles erros repetitivos de entrega para o cliente, erros de compra, estouros de orçamento, ou a gente comprar alguma coisa que não precisava ser comprada, os desperdícios começam a aparecer? Pois é, a gente começa a questionar se a gente precisa de toda aquela flexibilidade, como eu falei anteriormente, e começa a entender que os controles eles são importantes. E aqui a gente tem algumas coisas características deste momento. Então aqui nós começamos a separar as responsabilidades, começamos a analisar o desempenho dessas responsabilidades que foram separadas, começamos a buscar dados e informações para entender o desempenho dessas áreas e, por fim, tomamos ações pelo menos nos efeitos desses desvios que estão acontecendo. Então começa a ficar claro que nós precisamos ter uma atuação mais presente em cada área, separando as responsabilidades. E aqui, se anteriormente a gente era totalmente focado no cliente, nós continuamos focados no cliente, mas a gente começa a desenvolver os nossos processos para entregar mais confiabilidade ao nosso cliente e termos mais performance, reduzindo custos e tendo mais produtividade. Terceiro nível de consciência, desempenho controlado. E aqui a gente já entende como a banda toca, ou seja, nós já temos pleno domínio do nosso modelo de negócios. Nós sabemos como que os clientes entram, como é que eu resolvo o problema desse cliente e garanto a satisfação desse cliente. Então nós já entendemos end-to-end ou porta a porta como que o processo e o modelo de negócios funciona. E o que nós temos nesse terceiro nível de consciência? Nós temos uma estabilidade da performance ou produtividade, nós temos uma gestão orçamentária adequada e nós temos um sistema PDCA adequado, com planejamento de metas e métricas, controle de execução, análise dos números e tomada de ação nas causas dos desvios, tomando ações mais preditivas e preventivas para evitar que desvios voltem a acontecer. A empresa começa a se focar em ter o terceiro nível efetivamente, que é um desempenho estável e controlado. Neste momento, a empresa começa a valorizar a previsibilidade e perenidade. Ela busca um pouco mais de crescimento, mas com segurança. Quarto nível de consciência, alto desempenho e melhoria contínua. Aqui a empresa começa a ter uma nova mentalidade. Ela já domina o seu modelo, como a gente falou anteriormente, e ela começa a ter iniciativas de melhoria do seu desempenho, de melhorar os seus processos. E a gente começa a ver aqui, por exemplo, CSCs, que são Centros de Serviço Compartilhado, os Business Partners de várias áreas, escritório de projetos, escritórios de processos, ou mesmo centros de excelência que visam a melhoria contínua. É muito comum também neste momento, ou logo após esse momento,
a gente vai entrar com compliance, accountability, governança, para garantir que a empresa tenha um grande crescimento de uma forma estável e perene. E o que nós conseguimos identificar nesse quarto nível de consciência? Nós já conseguimos identificar planos de negócio de longo prazo, com planejamento estratégico para o longo prazo, prevendo esse longo prazo ou projetando isso. Nós conseguimos identificar uma uniformidade na linguagem dos KPIs ou indicadores, com uma cockpit ou dashboard de gestão. Não existe aquela briga entre controladoria, comercial e operações falando línguas diferentes. Não, existem dados e números e KPIs que são oficiais da empresa e todo mundo olha o mesmo número. Nós identificamos também que a gente já começa, como eu falei anteriormente, a ter escritórios de projeto, escritórios de processo, centros de excelência para melhoria, e nós também conseguimos identificar o início ou uma tendência de compliance, governança, accountability, para que a empresa cresça de uma forma cada vez mais estável e transparente. Só que existe o lado B deste quarto nível de consciência. Se antes a nossa empresa, até o nível 2 aproximadamente, parecia uma canoa, onde você só mexia o remo e ela já mudava de direção, aqui ela começa a ser um transatlântico. Qualquer mudança que vai ser feita tem alçadas de aprovação, tem que passar por 2, 3, 4, 5, 8 pessoas, tem que pedir aprovação para o Papa, para o Cardeal, para o Bispo, e a empresa já começa a ter travas de flexibilidade. Então, por que fazendo um paralelo, empresas, startups como Nubank e outras empresas que têm essa mentalidade mais aberta, elas continuam crescendo? Porque apesar de elas crescerem, elas mantêm um processo adequado, com uma flexibilidade e responsabilidades adequadas das pessoas. Então a gente consegue equilibrar tudo isso. As empresas tradicionais, em geral, elas acabam colocando muito controle, tem controle de desempenho, controle de esforço, controle de compliance, e a gente começa a ter um monte de controle, um monte de coisa para preencher. Muitas vezes até vem aquela expressão que eu sempre falo, fazendo o molho sair mais caro do que o peixe, ou seja, tem mais controle do que gestão efetiva do desempenho. Então a gente se preocupa tanto em controlar que acaba esquecendo do desempenho em si. E como bônus eu tenho para você também aqui o quinto nível de consciência, olha só, que é a transformação digital. O que é a transformação digital? As empresas começam a enxergar o mercado digital, o mercado virtual e ferramentas de tecnologia como grandes atores do elenco do seu crescimento. Então a gente começa a utilizar data science, machine learning, data analytics para ter um entendimento claro de tendências de mercado, qual é a jornada ou a trilha de compra do meu cliente, como que o meu cliente se comporta, números do meu marketing e vendas para entender o comportamento do cliente, tendências de redes sociais e mesmo, né, se você pegar empresas industriais, MES, Indústria 4.0, a gente começa a implementar tecnologias para garantir um desempenho cada vez maior. E aqui a gente tem como exemplos bem simples o aumento de vendas que vem de portais, sites, aplicativos. A gente começa a potencializar as nossas vendas, a nossa entrega a partir de ferramentas que vão nos trazer mais lucro, mais resultado e mais performance. Então a transformação digital é uma coisa que as empresas estão atentas, mas poderiam aproveitar muito mais se as pessoas que dentro dessas empresas estão tivessem um conhecimento mais aprofundado e técnico deste tema. E aí, o que você achou desses 5 níveis de consciência que eu passei aqui para vocês? Me conta aqui embaixo nos comentários qual nível de consciência que a sua empresa está. Ah, um detalhe. É comum que algumas empresas até furem a fila, ou seja, elas querem pular o controle de desempenho já para a transformação digital. Isso já aconteceu com você? Já percebeu alguma empresa assim? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler. Se você chegou até aqui, eu tenho uma única gentileza para te pedir. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. É de graça, você não paga nada. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdos de qualidade aqui para o YouTube. Se você tiver qualquer dúvida, coloque embaixo que eu com certeza vou te responder. Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.